Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte do nosso Deus. Que bom que você está aqui. Feriado longo, a gente sempre sabe que tem aí os seus desafios, né? Mas se você está aqui, ou você é muito crente, ou o limite do cartão já foi para o espaço. Eu prefiro acreditar na primeira verdade, né? Mas bom, já que você está aqui, a gente se alegra em poder seguirmos juntos e a ideia. Além desse tempo de louvor, é a gente acho que foi aí, ó. Foi? Isso. É a gente, ter esse tempo de comunhão com os nossos irmãos e irmãs, e também esse tempo de refletirmos acerca da palavra de Deus. A gente segue com a nossa série iniciada semana passada, Não Eu, mas Cristo, Viver pelo Espírito no Mundo do Eu. E vale resgatar, o Israel fez uma baita de uma introdução. Se você não assistiu a pregação do domingo passado, fica aí, o encorajamento, vá no YouTube, é uma daquelas pregações para a gente ver, rever e rever de tempos em tempos, onde ele destaca o porquê a gente trabalha essa série. A gente identifica, que um dos ídolos da nossa cultura e, na verdade, o grande ídolo, que cerceia sempre o nosso coração, tem a ver com essa perspectiva do nosso ego, o nosso individualismo exacerbado, a gente supervalorizar o nosso eu. E quando a gente se propõe a refletir nessa série, não eu, mas Cristo, a gente está gerando um confronto, uma provocação a algo que é crucial na construção da identidade dos seres humanos em qualquer lugar ou tempo na história. A nossa construção de identidade, ela é baseada no eu. A gente tem muito mais facilidade de usar expressões como meu, para mim, do que nosso, né. Isso é natural do ser humano. Não à toa que quando a gente vai para o livro de Gênesis, capítulo 3, a primeira tentação que serve de, ambiente para a rebelião humana, para a queda humana. É uma tentação onde o primeiro casal, ele é colocado diante de uma decisão que iria nortear toda a história e desenvolvimento humano. E essa decisão era: quem ou que irá nortear as suas decisões e as suas ações? Porque quando a serpente lança a tentação, e o diabo é assim, a gente gosta de colocar a culpa no diabo, mas o diabo, ele na verdade, ele só lança ali uma dúvida. Depois está com a gente. Depois não tem a ver com o diabo, tem a ver com você. Então a serpente vai lá, o diabo na figura da serpente, e lança uma dúvida: foi realmente isso que Deus disse? E é interessante, você começa a ler o capítulo 3, você vai ver que a mulher olha para o fruto e vê que é desejável ao paladar, agradável ao paladar. Diante daquela tentação de comer ou não o fruto, o primeiro casal precisa tomar uma decisão. E a decisão é a seguinte: o que vai nortear nossa ação aqui? A fala de Deus que disse: não coma desse fruto. Ou o nosso desejo? Aqui é a raiz do ego. A gente sabe pela história que o primeiro casal optou pela segunda alternativa. Não, eu vou tomar a minha decisão a partir do que eu quero, a partir do que eu acho melhor, a partir do que, eu desejo. E é assim ao longo da história. Toda vez que nós estamos diante de uma situação de tentação, o que está em jogo é quem vai governar naquele momento.
A nossa ação, os nossos movimentos serão pautados a partir de qual fala? Da fala de Deus que diz: "Não, não coma, isso vai gerar morte", ou do nosso ego, do nosso eu. Eu quero, eu mereço, eu preciso, eu desejo. Ah, eu vou fazer, tá todo mundo fazendo, seja lá qual for a justificativa. No fim, o grande inimigo que a gente enfrenta é o nosso eu. Por isso, quando a gente se propõe a trabalhar essa série, a gente ora para que o Espírito Santo de Deus nos conduza para essa profundidade de reflexão. E para nós que somos crentes, isso é ainda um perigo maior, porque o nosso ego é tão sem vergonha que ele usa Deus como um pretexto para validar as nossas ações e faz de Deus um ídolo, um meio para um fim maior que não tem a ver com a glória de Deus, mas tem a ver com a glória do nosso ego. Não à toa que você encontra muitos irmãos que ficam frustrados com Deus. Porque Deus não deu aquilo que ele queria, porque Deus não fez daquele jeito que ele queria, porque Deus não abriu aquela porta que ele queria, porque Deus não respondeu quando ele queria, ou porque Deus nem respondeu. Essas frustrações revelam que quem está no governo não é Deus, que o nosso coração não se sujeitou inteiramente a Deus. Pelo contrário, nós caímos numa armadilha, a armadilha do nosso ego, de transvestir o nosso contexto e as nossas ações de um discurso religioso. A gente vem, a gente canta, a gente louva, a gente lê a Bíblia, mas o Deus a quem nós estamos adorando, de fato, não é Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas é o nosso ego. Tem um texto muito legal que explicita isso, que é, que é o Evangelho de João, no capítulo 16, onde Jesus está falando aos discípulos: vai chegar um dia onde vão levar vocês, por causa do meu nome, aos tribunais, vocês serão julgados, vocês serão presos, vocês serão mortos. E o texto diz o seguinte, Jesus falando aos discípulos: e aqueles que fizerem isso acharão que estão prestando um serviço a Deus. Aqueles que entregarem vocês à morte, eles vão achar, de fato, que estão prestando um serviço para Deus. O ambiente religioso, ele é perigoso, porque pode cegar os nossos olhos, confundindo a gente, mentindo para e a gente vai achando que estamos adorando a Deus mesmo, mas na verdade é o nosso ego que está ali. Por isso essa sentença de Paulo, não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, ela é poderosíssima. E ela vem confrontar direto o nosso ego. Mas como que a gente pode viver pelo Espírito num mundo onde cada vez mais, direta e indiretamente, nós somos fomentados e forjados nessa lógica do egoísmo? Eu te convido a ler o livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 13. E quero destacar duas verdades desse texto que podem nos auxiliar nessa jornada de viver de fato pelo Espírito. E não deixar que essa lógica e essa cultura do eu, enraizada na história humana, enraizada no nosso mundo, floresça no nosso coração. Gálatas capítulo 15, a partir do verso 13, diz o seguinte. Desculpa, só para ver se vocês estavam acordados, tá, gente? Gálatas 5, verso 13. O que que eu falei? Viu? 5. Falei 5, gente. Não erro. Gálatas 5, verso 13, até o verso 26. Diz assim: irmãos,
Vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, o Senhor já nos tem falado por meio dos louvores, por meio desse encontro, por meio das orações feitas aqui. E a minha oração é que o Senhor continue a nos falar por meio da tua palavra, que fique no nosso coração, Pai, apenas aquilo que veio de ti, que for devaneio humano, que seja esquecido, lançado fora, porque nos importa mesmo é ficarmos com a tua palavra, só ela tem poder para formar em nós o caráter de Jesus Cristo, para nos salvar, para nos conduzir a esse processo de salvação, amadurecimento e crescimento, rumo à semelhança de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e é no nome dele que oramos. Amém. Bom, podemos encontrar aqui várias verdades, mas eu quero destacar duas verdades que são verdades da parte de Deus para nós, para nos auxiliar a vivermos pelo Espírito, e assim não deixarmos que essa cultura do ego sobreponha e governe o nosso coração. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Gálatas. Se não leu, fica o meu encorajamento para hoje, no feriado, leia, medite. Porque se em Romanos o apóstolo Paulo traz o grande grito da justificação pela graça, se em Efésios o apóstolo Paulo nos fala dessa unidade em Cristo e de tudo que recebemos das bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que já estão disponíveis aqui e agora para nós vivemos na maior intensidade possível. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai falar sobre a liberdade daqueles que estão em Cristo Jesus. É o grito da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Esse é o tema central. Não há mais nenhuma corrente que deva prender aqueles que estão sob Cristo Jesus, sob o sacrifício de Jesus. E esse era um problema daquela comunidade de gente que tinha ouvido a pregação do Evangelho, se converteu, rendeu a vida a Cristo, começou a seguir Jesus, mas no meio da caminhada foi achando que o sacrifício de Jesus não era tão suficiente assim. E começaram a acrescentar outros elementos do tipo, não, vamos voltar com a lei de Moisés, porque só o sacrifício de Jesus talvez não garanta a gente diante de Deus, e é importante a gente voltar com os preceitos de Moisés, seguir ali à risca, para a gente garantir a nossa salvação. Você vê aí que o problema não está na questão da lei de Moisés. O problema está no ego, no mérito. Eu preciso ainda fazer alguma coisa, seja a lei de Moisés, seja qualquer outra lei,
para garantir a minha salvação diante de Deus, porque só o sacrifício de Jesus não dá conta. Então, Paulo escreve essa carta justamente para confrontar, alertar esses irmãos, e Paulo diz algo interessante, um alerta. Ele diz: vocês estão passando do evangelho, vocês estão deixando o evangelho. O que é um alerta para nós, porque é possível começar bem a corrida, mas perder o compasso, deixar o evangelho de lado. Então, quais verdades a gente pode encontrar nesse texto que nos auxiliam nessa jornada com Jesus? A primeira verdade é que em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Ah, Cristo traz para nós plena liberdade. Essa é a tese do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Nós fomos livres do pecado em Cristo Jesus, somos livres do peso da lei, somos livres da culpa, somos livres da condenação, somos livres da necessidade de ter que performar diante dos nossos irmãos, como o texto que Israel trabalhou na relação de Pedro com gentios e com judeus, que Paulo trabalha aqui também. Nós somos livres do poder do pecado, nós somos livres do poder da morte, nós somos livres da escravidão que o pecado gera, nós somos livres do nosso mérito, da necessidade de ter que provar alguma coisa para Deus, nós somos livres da nossa natureza pecaminosa, não precisamos mais viver agora pautado nos nossos desejos. Nós somos livres do nosso ego. O apóstolo Paulo, de forma direta e indireta, vai apontar para nós diversas expressões e faces dessa liberdade que nós recebemos em Cristo. Ou seja, aquele que caminha com Jesus vive em liberdade. Isso levanta uma pergunta: como que de fato a gente pode perceber se estamos desfrutando aqui e agora dessa liberdade dada por Jesus? Se em Cristo Jesus, se Paulo está certo no que ele escreveu, e eu acho que ele está certo, né, no que ele escreveu, se em Cristo Jesus experimentamos profunda liberdade, se pela vida de obediência, morte e ressurreição de Jesus experimentamos profunda e plena liberdade, como aqui e agora a gente pode perceber se de fato desfrutamos, usufruímos dessa liberdade? E a resposta é: quando as nossas ações a Deus ou ao próximo não estão atreladas com nada em troca. Nós percebemos que estamos de fato desfrutando dessa liberdade dada em Cristo aqui e agora, quando a nossa relação com Deus e com o próximo não é mais mediada por uma lógica de troca, de medo, de culpa, de barganha. Nós fomos educados assim. De forma direta ou indireta, nós aprendemos que a sociedade, as relações são dadas a partir do toma lá da cá. Eu preciso ser um bom filho para ser amado pelo meu pai, eu preciso ser um bom pai para ser amado pelo meu filho, eu preciso ser um bom amigo. A gente vai crescendo com isso. A lógica com as divindades também funciona do mesmo jeito. Eu preciso me comportar para ser abençoado. Se eu não me comporto, eu sou amaldiçoado. Isso está enraizado no ser humano. Aí vem Paulo e diz: não, Cristo libertou vocês de tudo isso. Como é que a gente vive agora com Deus? A gente vive sem medo, a gente vive sem culpa, a gente vive sem ter que barganhar, a gente vive sem ter que ficar negociando com Deus. Então, meu irmão,
Se a tua relação com Deus ou com o próximo ainda passa por alguma dessas lógicas de troca ou alguma mediação, seja pelo medo de ser aceito, seja pela culpa, seja por manter a aparência, seja por uma perspectiva de mérito, eu mereço, eu fiz por merecer, isso significa que você ainda vive numa lógica de prisão. Não desfruta da plena liberdade que Cristo nos dá. Infelizmente, não é incomum encontrar irmãos, sobretudo em tempos de apuros, que diz: eu não sei se o que eu estou passando aqui é fruto do que eu fiz lá quando eu tinha 5 anos. Eu falo: Jesus, irmão, passou tanto tempo, você ainda está carregando isso aqui. A pessoa vai construindo uma relação com Deus pautada pela culpa. Se eu não vou no culto hoje, se eu não for no culto hoje, Deus vai me castigar. Eu pequei e agora eu vou ter que servir 3 domingos seguintes para pagar esse perdão, de forma consciente ou de forma inconsciente. Senhor, se o Senhor abrir essa porta para mim de emprego, olha, eu vou melhorar, eu vou largar aquele negócio que eu não consigo largar. Gente, isso é pensamento de quem vive em escravidão. A boa notícia do Evangelho, que Paulo reforça em Gálatas, é que em Cristo Jesus já está tudo certo. Quem está sob o sacrifício de Jesus pode desfrutar de uma relação com Deus, pautada pelo amor. Nós não louvamos para ser abençoados. Nós não oramos para ser abençoados. Nós não servimos para ser abençoados. Nós não vamos à igreja para ser aceito por Deus. Nós não lemos a Bíblia para Deus nos aceitar. Isso é a lógica da escravidão. A lógica do Evangelho está tudo certo, porque Deus nos aceitou em Cristo Jesus, nós louvamos. Porque Deus nos aceitou em Cristo Jesus, nós oramos. Porque Deus nos aceitou em Cristo Jesus, nós servimos. E a gente vive em liberdade, sem pressão, sem culpa, sem ansiedade, às vezes você encontra crente que vive numa ansiedade religiosa. Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso fazer isso, eu preciso servir. Fala: calma, calabreso, calma. Respira, irmão. Você vai morrer, cara. Quem é verdadeiramente livre não trabalha com essa categoria eu preciso, mas trabalha com a categoria agora eu posso. Em Cristo, agora eu posso. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pois a gente tem tanta dificuldade com a liberdade, que quando Paulo falava sobre liberdade, sobre graça, sobre a profundidade do sacrifício de Jesus, a pergunta natural, e provavelmente surgiu no seu coração, é: então quer dizer que pode fazer tudo? Então quer dizer que pode viver de qualquer jeito? A gente tem muita dificuldade com isso, com liberdade. A gente gosta mesmo de condicionamento, de regra, de lei. A gente não sabe viver para a liberdade, porque o pecado escravizou a nossa alma. E quando a gente se depara com a profundidade, o poder da mensagem do Evangelho na cruz de Jesus, nós ficamos sem graça e queremos voltar para a lei, queremos voltar para o condicionamento do comportamento, porque a gente não sabe lidar com essa notícia maravilhosa de que Deus, em Cristo Jesus, pagou a conta, está tudo certo, é só entrar e comer. Sabe por quê? Porque isso quebra o nosso orgulho, quebra o nosso eu. Porque isso literalmente não depende do nosso esforço. E a gente quer mesmo ter controle sobre as coisas. A gente quer ali, de alguma forma, falar: valeu, Jesus. Mas eu ajudei também, né? Obedeci os mandamentos. E não tem isso no Evangelho. Então Paulo ensina aqueles irmãos: vocês são livres. Vocês podem usar essa liberdade para fazer o que vocês quiserem. Qualquer coisa, qualquer coisa. Mas saiba de uma coisa: a forma como vocês vão viver vai destruir ou potencializar essa liberdade.
Agora, como que a gente pode fazer bom uso da liberdade, não deixar que a nossa natureza terrena usurpe a liberdade? Servindo uns aos outros em amor. Novamente, quem é verdadeiramente livre é quem se relaciona com Deus e com o próximo sem nenhuma mediação que não o amor. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Agora que vocês foram libertos em Cristo, não precisam mais se relacionar com Deus por barganha, por medo ou por culpa ou qualquer outro sentimento que não seja amor. E agora, porque vocês foram libertos por Cristo, vocês podem também se relacionar uns com os outros por amor. Vocês podem servir uns aos outros, não porque ele é maior e você é menor, não porque ele pediu, obrigou você a fazer, não porque você está com medo do que ele vai achar, não porque você quer ser aceito por ele, não, não precisa. Você pode servir simplesmente porque você o ama. E amor aqui, gente, vale ressaltar, embora todos saibam, não é uma questão de afeição. Ah, eu amo ele como eu amo a minha esposa, meu filho. Não, é um amor sacrificial. Deus faz nascer esse amor sacrificial no coração daqueles que são verdadeiramente livres. Por isso que nós servimos uns aos outros. Como Jesus fez, lavou os pés dos discípulos. Por quê? Porque ele amava os discípulos. Não tinha nenhum constrangimento sobre Jesus, ninguém com a faca no pescoço falando, lava os pés dos discípulos. Não, ele foi por amor. Imagine uma comunidade construída nessa profundidade de relacionamento. De novo, nós nos relacionamos a partir de lógicas utilitárias. Aceitação, medo, constrangimento. É assim que a gente se desenvolve na família, na igreja, em qualquer lugar. Mas quando você encontra alguém que é verdadeiramente livre e transita por uma sociedade marcada pelo ego a partir dessa lógica, você encontra alguém que caminha de forma leve. Ele serve, não é por obrigação, mas por amor. Eu lembro que uma vez o meu filho mais novo, o Lucas, estava brincando e alguém chamou ele para dar um abraço e deu um beijo. E aí, assim que deu o beijo, o Lucas pegou a camisa e limpou o beijo, né? E ficou eu com aquele constrangimento ali, né? Eu falei, valeu, Lucas. Mas eu achei legal. Ele fez isso com tanta naturalidade, assim. Não é que ele não gostava da pessoa, ele só limpou o beijo. Não sei se foi muito melado, sei lá, né? Mas ele fez isso sem nenhum constrangimento. Nós adultos não fazemos isso, né? A não ser que você seja muito bem resolvido na sua identidade, invariavelmente a gente espera um pouquinho, valeu, irmão. Passa desinfetante, né? Mas a gente tem uma educação, uma cultura que vai preservando a gente nessas questões, né? E de alguma forma isso vai enraizando no nosso coração e as nossas relações, elas vão sendo mediadas por outros movimentos e sentimentos que não o amor. E o apóstolo Paulo aqui revela que a salvação em Cristo Jesus traz para nós a oportunidade de nos relacionarmos com Deus de forma livre por meio do amor, e que essa liberdade ela encontra a sua manutenção no servir um ao outro por meio do amor também. Numa sociedade que é cada vez mais pautada pelo ego, o evangelho propõe um caminho de liberdade. Numa sociedade que cada vez mais é escrava de muitas coisas, o evangelho nos propõe um caminho de libertação. Numa sociedade onde as pessoas gastam energia para transparecerem aquilo que não são, o evangelho nos convida a um caminho de autenticidade, de construirmos vínculos pautados única e exclusivamente no amor. Agora, como que a gente vive essa liberdade? Eis a segunda verdade. É pelo Espírito que vivemos essa liberdade. Por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Essa liberdade está dada. Quem conquistou? Não fui eu, não foi você, foi Cristo Jesus.
está posta. Está aí para a gente desfrutar dela na maior densidade possível aqui e agora. Como é que a gente desfruta disso se nós nos vemos muitas vezes acorrentados, ainda escravizados, no nosso ego, no pecado, nos vícios, na nossa busca de agradar a Deus pelos nossos méritos, na nossa relação que acaba sendo escravizada também com o nosso próximo? O apóstolo Paulo segue dizendo: é pelo Espírito, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Essa liberdade se vive pelo Espírito. Agora, a gente tem um pouco de dificuldade quando a gente fala sobre o Espírito Santo. Para nós, invariavelmente, o Espírito Santo é um negócio meio fantasmagórico, né? Primeiro, que do ponto de vista paulino, e Paulo foi o grande teólogo do Espírito Santo, né? Apesar dele escrever cartas muito lógicas, muito bem estruturadas, ele foi o cara que mais escreveu sobre o Espírito Santo no texto bíblico, né? E é interessante que para Paulo o Espírito Santo não era uma força fantasmagórica, um negócio assim, que a gente não consegue se relacionar. Dentro da perspectiva bíblica, o Espírito Santo é Deus, faz parte da Trindade, é um dos entes da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E para Paulo, o Espírito Santo é uma força pessoal, tem uma pessoalidade. Ele não tem forma, mas tem uma pessoalidade. O que significa isso? Ele interage com a gente de forma pessoal. Ele fala conosco. Ele sente o que a gente sente. Ele habita em nós. Ele se constrange. Ele se aquece dentro de nós. Ele se relaciona conosco de uma forma pessoal. Ele nos orienta. Desconstrói os nossos pensamentos, traz insights divinos. E como que Paulo trabalha isso na carta aos Gálatas de uma forma que eu acho incrível. O apóstolo Paulo está falando para esses irmãos que a lei de Moisés não era um problema. A lei era boa, cumpria diversos objetivos. Mas o que o apóstolo Paulo quer falar para esses irmãos, e essa é uma pergunta que vez ou outra aparece, né? Então quer dizer que agora que a gente está com Jesus, a gente não precisa mais seguir a lei? Vez ou outra vem essa pergunta. Paulo responde essa pergunta aqui. E qual é a resposta do apóstolo Paulo? A resposta do apóstolo Paulo é a seguinte: a lei tinha um objetivo maior. Tinham vários objetivos, mas um maior. E o objetivo era guardar o povo de Deus até a chegada do Messias. Deus havia prometido à mulher que o filho dela esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a profecia messiânica, dada lá em Gênesis. Esse menino não ia cair do céu, ele ia nascer de uma mulher. Essa mulher precisava de uma família, essa família precisava fazer parte de uma tribo, essa tribo precisava fazer parte de um povo. Então Deus vai construindo ao longo do Antigo Testamento essa história, esse ambiente para chegar até o Messias. Deus dá a lei para o povo, para a lei guardar o povo, conservar o povo até a chegada de Jesus. O apóstolo Paulo diz que a lei era como o aio. Não é o alho dos mineiros, tá? É o aio, uma palavra grega que quer dizer tutor. O aio da cultura grega era o cara que ia até a casa do senhor, pegava a criança e levava a criança até a escola. Quando a criança aprendia, pegava a criança de novo e levava. É o famoso tio da van, né? Só que em grego é aio. Paulo diz: a lei era o aio. A lei levava vocês até Jesus. Esse era o principal objetivo. Jesus veio, a lei cumpriu o seu papel. A lei de Moisés não vai mais levar vocês a lugar algum. Sabe por quê? Porque o objetivo dela era levar até Cristo. E Cristo já veio. Qual que é a pergunta natural? Tá bom, Paulo, mas e aí agora? Cristo veio,
foi para o céu, a gente está aguardando a volta de Cristo. E quem leva a gente até a volta de Cristo? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pega pela nossa mão e diz: vamos caminhar junto até a volta do nosso Senhor e Redentor. Pensa comigo, imagina um cara que cumprisse toda a lei de Moisés. Seria um cara incrível, né? Imagina ter um marido assim, uau! Uma esposa assim, no meu caso, né? Uau! Um filho assim, uau! Pensa num cara que consiga cumprir toda a lei. Seria um cara incrível. O que o apóstolo Paulo está falando para nós é que se a lei consegue produzir uma vida assim tão boa, a vida que o Espírito Santo produz é infinitamente maior. E os irmãos de Gálatas estavam querendo voltar para a lei e abandonar o Espírito. Paulo fala: não faça isso, porque a vida que o Espírito Santo de Deus quer formar em vocês é sob a lei, sobre essas coisas, não a lei. É muito maior, é muito mais bela, é muito mais profunda, porque é a própria vida de Cristo, não formando apenas as suas ações, porque a lei dava conta das ações, mas é mexendo nas suas intenções, nos seus desejos, nas suas vontades, onde a lei não conseguia acessar. Por isso o apóstolo Paulo diz: essa liberdade se faz pelo Espírito, vivendo pelo Espírito. É pelo Espírito que vivemos essa liberdade. E Paulo revela para nós algo que nos é conhecido. Há uma luta interior naquele que nasceu de novo. A carne e desejo que é o contrário é o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quem nasceu de novo recebe o Espírito de Deus em si. E tem o Espírito de Deus conduzindo até a volta de Cristo. Mas pelo caminho para a escola, igual uma criança, a gente vai se distraindo com um monte de coisa. E Paulo diz: há essa luta, essa distração interna. A carne, que é a natureza caída de vocês, ainda está aí. Quando Cristo voltar, ela vai ser expelida. Vocês vão receber um novo corpo, um corpo glorificado. Hoje a gente tem um motor de Ferrari num corpo de Fusquinha. Alguns dão uma melhoradinha ali no Fusquinha, mas o corpo, a lataria do Fusquinha. Não dá para dar uma esticada muito grande. Quando Jesus voltar, aí vai chegar o chassi ali da Ferrari, aí vai ser completo. Até lá tem essa tensão entre o espírito e a carne. Por isso que o apóstolo Paulo diz: vivam pelo Espírito, andem no Espírito. E o que é viver pelo Espírito e andar pelo Espírito? Manter comunhão com o Espírito de Deus. A fé não é uma coisa que diz respeito à nossa memória. Ah, eu fui batizado, ah, eu sei a Bíblia, ah, eu conheço a igreja, eu vou na igreja. A fé é algo que diz respeito a um relacionamento íntimo e profundo com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Se não tem comunhão com o Espírito, não tem desenvolvimento na fé. Não adianta você lembrar a Bíblia toda. É como qualquer outra coisa na vida. Para um relacionamento ser profundo e intenso, há necessidade de ter desenvolvimento. Não basta você lembrar que é casado, ter uma aliança. Isso sustenta o casamento? Não. O que sustenta o casamento? É bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que a gente lida com as crises, o quanto que a gente conversa, o nosso tempo junto, o nosso tempo de carinho, construção de afeto. Basta você lembrar que você tem um filho, que isso vai garantir a sua paternidade? Não, preciso estar lá presente. Acompanhar o garoto, passar o dia inteiro lá na competição dele, falar com ele: como é que foi, filho? Cansado, e jogar bola. Vestir. Por que a gente acha que a relação com Deus acontece assim, por osmose? Não, vou passar a semana inteira sem ler a Bíblia, no domingo eu vou para a igreja, isso aí vai sustentar minha relação com Deus.
Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo está chamando a gente para viver e andar pelo Espírito, manter comunhão profunda com o Espírito. Quanto mais for a nossa intencionalidade nessa jornada, mais o Espírito Santo de Deus tem essa abundância no nosso coração, mais o fruto do Espírito que o apóstolo Paulo trabalha aqui floresce na nossa vida. E menos a carne tem vazão na nossa vida e as obras da carne aparecem muito menos. Como é que a gente desfruta essa liberdade? É vivendo pelo Espírito, andando no Espírito, em profunda comunhão com o Espírito, como o apóstolo Paulo vai dizer: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A gente não pode vacilar, meus irmãos. A relação com Deus não se dá por uma questão contratual com uma igreja. A relação com Deus não se dá por uma herança. Meu pai é crente, meu avô foi crente, eu também sou crente. A relação com Deus é uma construção diária e intencional. E se você acha que os 30 minutos de devocional diário que você tem são suficientes, eu quero te chacoalhar. Quando a gente vai para os homens que caminharam com Deus e eram cheios do Espírito Santo, a gente vê que a intensidade de comunhão com Deus era muito mais profunda. Tempos atrás, lá em casa, estava meditando no livro do profeta Daniel, e lá pelas tantas, Daniel recebe uma visão que deixa ele incomodado. Ele não consegue entender a visão que ele recebeu. Enquanto ele estava ali estudando o livro do profeta Jeremias, e o texto vai dizer que ele passou dias sem comer coisa prazerosa, profundamente triste, sem se banhar, sem passar perfume, num jejum, desejoso de entender de forma plena aquilo que ele tinha recebido. Isso me veio como um soco, porque por muitas vezes eu acho que 30 minutos está bom. E eu me perguntei: qual foi a última vez que eu deixei de comer por causa de uma questão que eu não consegui discernir e precisava de uma resposta de Deus? Qual foi a última vez que eu fiquei sem me banhar? Só eu fico sem me banhar muitas vezes, então isso não conta. Mas qual foi a última vez que o meu coração se contraiu? Que eu falei: "Deus, fala comigo, me ajuda a entender isso". Isso me custou o alimento. Isso modificou a minha agenda. Eu não lembrei. Eu não me lembrei. Quanto mais intensa a nossa vida e o nosso andar pelo Espírito, mais abundante a liberdade de Cristo em nós e através de nós. Não tem outro caminho. Quanto mais intensa e profunda o nosso viver e andar pelo Espírito, mais abundante, poderosa, visceral será essa liberdade que já nos foi dada e nos é garantida em Cristo Jesus, para aqui e para agora, até a volta do nosso Senhor. Eu quero deixar 3 perguntas, na verdade 2 perguntas, para auxiliar a gente ao longo da nossa semana em meditação. E a primeira é: examine-se a si mesmo. Você consegue identificar mais obras da carne ou mais fruto do Espírito em sua vida hoje? Eu sei que quando a gente está ouvindo uma mensagem, o nosso ego entra em cena e diz: "Nossa, minha esposa tinha que estar aqui hoje, né? Ah, meu marido não veio hoje, caramba, como é que eu faço para ele ouvir essa pregação? Ai, por que que eu não confio?" Não, é você, sou eu, irmão. Examine-se a si mesmo.
na sua vida tem mais obra da carne ou mais fruto do Espírito? Como você pregará a si mesmo o evangelho da graça com o intuito de desfrutar dessa verdadeira e profunda liberdade dada por Cristo? Como é que você prega a si mesmo essa mensagem? Depois desse exame e dessa identificação, como é que você pode relembrar para você mesmo as verdades que Paulo apresenta no livro de Gálatas sobre essa verdadeira libertação? E por fim, releia o capítulo 5, do verso 13 ao 26 novamente, e escreva a sua oração. Escreva a sua oração diante daquilo que reverberou no seu coração. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Paizinho, que a tua palavra floresça em nós, gerando em nós a vida de Jesus, dando-nos a oportunidade de desfrutarmos dessa verdadeira liberdade manifesta em Cristo Jesus. Liberdade que não se é comprada com dinheiro, com esforço, com obediência, qualquer outra coisa, Senhor. Qualquer esforço nosso. Liberdade que é unicamente desfrutada pelo teu sacrifício em Cristo Jesus. Quem está em Cristo é nova criação e desfruta dessa liberdade. Então, Deus, que da forma mais intensa possível, vivendo no teu espírito, andando no teu espírito, possamos desfrutar plenamente dessa liberdade. Para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém.